chegam em casa, aquela coisa de abrir a geladeira para ver o que vai comer, se quer comer alguma coisa, e começam a brigar por nada. E a plateia vem rindo. Eu gosto de ouvir essa risada porque é um riso que fala assim... De identificação, né? De identificação, de falando assim, é verdade, como a gente briga por nada, como começa... Ou seja, através da comédia, esse espetáculo, ele produz reflexão. É o que eu mais amo na minha vida, sabe? É quando eu consigo divertir alguém, ao mesmo tempo que fazendo essa pessoa refletir. Porque eu acho que o humor, ele é um agente de reflexão. Com certeza. Muito grande. Sim. A pessoa que ri, ela compreende aquilo. E ela internaliza, né? Com muito mais força. E uma ideia passada com humor é uma ideia que tem uma captação direta, né? Isso é o que essa menina fez nesse texto, é realmente muito especial, diferenciado por causa disso. Uhum. Ela usou artimanhas, sabe essa comédia clássica de abre porta, fecha a porta, encontra quem não pode encontrar, fala o que não pode dizer? Ela usou esses artifícios de dramaturgia num drama. O que eles estão passando é um drama, mas você morre de rir. Uhum. Pois é, mas é uma menina, quer dizer, a história, né, sendo autobiográfico ou não, é uma menina de 13 anos que os pais estão ali brigando, um casamento ruim, né, desgastado, né, e ela não se sente enxergada pelos pais. E ela, o que é bonito é que ela não é maniqueísta, assim. Ela não coloca a menina como uma grande santinha da situação. Ela também coloca a menina com as suas dificuldades de relacionamento. Então, é mais abrangente. Ela não faz uma peça sobre adolescentes. Ela faz uma peça sobre a família. Tanto familiar. Que eu tenho uma amiga que é terapeuta familiar e terapeuta de casal e de adolescentes. Ela passou a receitar a peça. Ela foi ver, gostou muito e passou a receitar a peça para os pacientes. E ela me dava uns retornos que ela disse que teve gente, conta aí pra gente. Que teve conversa depois da peça que nunca tinha tido. Isso que eu acho assim transformador no nosso trabalho. Eu sempre acredito, sabe, que, Roberta, que minimamente que seja toda noite a gente, através do nosso ofício, a gente transforma alguém. Né? Uma pessoa que vai ao teatro, que vai ao cinema, ela sai dali minimamente transformada para o seu dia. Uma pessoa que consome arte, ela é muito diferente de uma pessoa que não consome arte. A arte ajuda a gente a viver. Sim. Né? Ajuda a gente a se tornar uma pessoa mais interessante, né? Porque, Beatriz, é isso, você consome arte, você... Se assim, eu não sei se você não vive de arte ainda, né? Não. Mas é uma coisa assim que você ama, que você respira e você tá saindo da adolescência. Gente, adolescente até quantos anos, hein? Até 18? Geralmente a gente considera a entrada 13 anos, fase inicial 13 a 15, intermediária até os 17, 18, 19, 20, mais uma projeção já de saída. Então, você já tá na projeção de sair. Quantos anos você tem? 18. Pois é, essa coisa toda que a gente tá falando, você sabe, você deve ter lido, né, sobre o espetáculo da Denise, né? Como é que você vê essa coisa da adolescência, do relacionamento, da família, dessa questão da falta de comunicação, né? Que é fundamental, né, para todos nós, né? Como é que você vê isso? Como é que foi a sua vida? Assim, eu acho que às vezes acontece muito mesmo na família da gente, muitas das vezes outros problemas, outras situações virem por cima das nossas próprias necessidades mesmo. Como? Por exemplo, assim, na prática, assim. Por exemplo, coisas simples acabam fazendo você perder um pouco da atenção da sua mãe. Por exemplo, uma reforma na sua casa. Eu falo, não, mãe, e aí? Vou fazer coisa assim, assim. Ela, nossa, Beatriz, eu tenho que fazer isso aqui em casa, sabe? Aí eu acho que às vezes a gente perde um pouco esse diálogo com a família, né? E acaba gerando essa falta de comunicação. Acaba tendo muitas coisas para a gente tomar conta, para a família tomar conta, mãe, pai, irmão. E aí acaba que a gente fica em segundo plano. Pois é, segundo plano você está falando, mas o seu caso também, quer dizer, vocês são criados mais pelas mães, não é? Os pais meio fora dessa cena, não é? Completamente. Completamente, né? Eu achei muito engraçado esse vídeo, eu fiquei até rindo aqui. Porque às vezes eu tenho uma briga tão feia com a minha mãe, aí de repente eu vou contar pro meu namorado, eu falo, não, amor, eu não vou nem te contar não, porque foi por uma coisa tão idiota que eu acho que eu vou ficar com vergonha se eu te contar. E era uma coisa assim, que na hora eu fiquei com tanta raiva. Às vezes é uma louça, né?
uma briga por causa de um filme, uma coisa nada a ver, que depois a gente conta, a gente fica com tanta vergonha de ter brigado. Uai, não, e no espetáculo tem a briga também por causa do controle remoto, não tem? Ô, gente, isso é a coisa que mais acontece. Eu comecei a pensar, até lá em casa me dá o controle, passa o controle. Quer dizer, acontece de fato, né? O que é louco é que ela fala, essa menina escreve isso, são cenas muito cotidianas, que todo mundo se conhece. Você vê, ela é inglesa, tem 17 anos, mas ela escreve uma peça que qualquer família no planeta se identifica, né? Que você tem uma identificação, porque você vê que só muda mesmo de endereço. Todo mundo tem seus problemas familiares. Claro, graças a Deus, as nossas famílias não são tão desajustadas quanto essa que está numa crise, talvez, mas muitas se identificam. O que Né? a Beatriz falou é bem interessante, né? Não dar a real atenção. Geralmente os pais, ocorrem muitas falhas porque eles começam a considerar o adolescente muito autossuficiente. Só que é uma fase de intensa modificação, um processo de transição que necessita amplamente esse cuidado, essa atenção concentrada dos pais. É um momento que os pais precisam voltar-se para os filhos e não distanciar. Pois é, Angélica, mas sabe o que eu sinto assim acontecendo? É que os pais deixam um pouquinho para lá porque eles não estão querendo mais desagradar os filhos. Eu lembro quando eu era pequena, meu pai falava assim, pai, é para desagradar a filha, melhor você corrigir Dá em trabalho, casa né? do que ser corrigido na rua, Dá né? trabalho, Dá exige trabalho. Eu muito. sinto isso, eu vejo que os pais hoje eles não estão querendo desagradar os filhos. Aí você fica ali E aí a faz gente essas vê como coisas, resultado essa geração que está, né? Ansiosa, agitada, acelerada, sem projeto. consumista, né? Tudo nesse viés. E sem projeto, que vocês duas, gente, conseguiram demais, assim, na batalha, né? Quer dizer, então, para quem acha que adolescente não tem o que dizer, não tem projeto de vida, não tem conteúdo, eu gosto dessa palavra de conteúdo, vocês têm muito, né? A gente vai correndo atrás, né? Por mais que a gente tenha algum tipo de dificuldade, a família tem um papel importante nessa parte. Porque às vezes o meio externo te aflige tanto, que aí é a hora que a sua mãe, seu pai, né? E ele aí vão te ajudar naquilo que você tem mais dificuldade. Mas você está fazendo cursos, oficinas de teatro, não tá? Sim. E aí, como é que é essa coisa para você? Eu acho assim, o teatro na minha vida foi meio que um respiro, né? É importante que eu comecei com teatro, assim, simplesmente uma coisa mais didática, mais educativa. Mas aí, assim, ele foi me proporcionando cada vez mais reflexão em cima das coisas e, assim, acreditando muito que as coisas que a gente vive na vida podem ser usadas numa plataforma artística e aí você pode mostrar o que você sente com vídeos, né, peças teatrais e assim causar diferença na vida das pessoas. Olha, mesmo, que né? lindo. Não é? Você faz, né? Vídeos, né? Faço. Eu estudo na Oicabum, é uma escola de arte e tecnologia e assim tem várias. É um projeto social, né? É um programa do Futuro. Fica no Plug Minas, que é um centro de formação digital e artístico também. Lá no Plug Minas tem 5 núcleos, né? Eu sou da Icabum, que é na Escola de Arte. Tem Valores de Minas também, né? Que é mais voltado para artes cênicas, artes visuais, circo. Teatro, dança, circo. Tem o empreendedorismo juvenil, que ele trata, mas foi você voltado que fez, pra minha né? área. Pois é, mas assim, você mora numa comunidade, que é a Vila Marsola, lá no aglomerado da Serra, né? E você conseguiu entender a sua comunidade muito mais, quer dizer, fazendo vídeos disso, né? Isso, produzindo. E peças teatrais. Sobressaiu, né? A toda a situação familiar, né? É maravilhoso de ver. Toda a dificuldade, gente, essa toda. menina tem, né? Uma fofa. E você também, você tá na UFMG hoje. Isso. Né? Eu também participei do Plug Minas. Antes disso, eu fiz a minha vida inteira, estudei em escola pública, a mesma escola pública, cansaram da minha cara lá. Aí eu conheci o Plug Minas, eu fiz o empreendedorismo juvenil, porque eu já tinha um certo interesse na área, mas ainda não tinha certeza. Aí eu fiz, foi assim, uma experiência maravilhosa, eu amadureci demais, aprendi a estudar. Aí eu decidi que eu queria fazer administração na UFMG mesmo. Aí todo dia eu estudava de tarde no Plug Minas direto eu ia pro cursinho, ficava até 11 horas da noite. Eu chegava em casa, lanchava e ficava até 5 horas da manhã estudando, porque eu estudei a minha vida toda em escola pública, então a minha base era deficitária, eu tinha que corrigir isso de alguma forma.
Então, assim, eu estudava demais, eu aprendi da pior forma, assim, sabe? E foi bacana, foi muito bom mesmo, porque antes, quando a gente é adolescente, assim, a gente sempre, nossa, estudar, que coisa horrível. A gente aprende a gostar, a gente aprende a acostumar, faz parte da nossa rotina. E hoje em dia, felizmente, eu estou no segundo período da administração da UFMG. Estou gostando muito. Essa vitória, né? Agora, Denise, você tem 2 filhos adolescentes. Tem um de 14 e um de 12. Isso contou a hora, assim, que eu li que foi meio até por acaso, né? Que você foi assistir essa peça lá em Londres, né? A gente gostou do texto, na verdade. Na verdade, eu acho que durante os ensaios, e mesmo quem vê a peça, você começa a falar da vida, né? No caso, a gente tinha em casa 2 adolescentes, então toda hora a gente falava, não, mas ele não fala assim. Né? Você sempre compara, né? É como ela falou, é tão bonito isso. A arte ajuda a gente a entender a vida, né? E a arte até embeleza a tristeza, né? A arte nos ajuda nos dramas, tanto para quem faz, tanto para quem vê, como para quem faz, né? Quando a Miriam Muniz, grande atriz paulista, ela falava que quando ela começou a fazer teatro, ela falava que ela resolveu fazer aquilo e a família dela era meio contra, parece, foi uma luta fazer, porque ela falava, eu quero fazer esse negócio porque através do teatro você percorre vários universos, você entende várias coisas a partir da matéria, porque o teatro lida com a matéria humana, né? Uma válvula de angústia perfeita. Né? Porque assim como a criança precisa do brinquedo para liberar, né, momentos difíceis, imagina, o teatro, que riqueza que é. Pois é, a gente tem que ir mais, né? Você gostaria de ir mais ao teatro do que você vai, né? Assim, é uma coisa que tem que haver uma democratização mesmo, assim. E assim, não só ir nos espetáculos, nos teatros mesmo. Eu boto muito no teatro de rua também, acho muito importante, assim. Porque fortalece a gente regionalmente, né? Eu tô com um espetáculo que chama O Marido que Comprou uma Bunda à Prestação. Ele comprou uma bunda à prestação. É uma livre adaptação do Fernando Limoeiro, assim, e a gente rodou com esse espetáculo lá no aglomerado da Serra. E, assim, ele trata da questão da beleza. E como a bunda, né, ela tem um espaço hoje na nossa sociedade brasileira, né? Tem muito, como ela tem um espaço, assim. A primeira coisa que o homem brasileiro olha é bunda, gente. Não é? Eu vi uma pesquisa esses dias dizendo isso, que é a primeira coisa. Mas e aí? Então, com essa coisa que o artista pode fazer, ele pode pegar uma coisa do mundo e subverter ela, e aí mostrar ela de uma maneira que vai fazer a pessoa refletir e pensar a partir daquilo. Que a bunda não é tudo, né? Que a bunda não é tudo. Há coisas além da bunda. A peça mostra o que é importante. Ela faz uma crítica, né? A cultura da superestética, posso dizer assim. Faz uma crítica à ditadura da beleza. Faz uma crítica à ditadura da beleza. E ele trata essa questão também do jovem, com a relação com a música, assim, e ele é bem interessante, é aquela coisa, né, causar riso usando uma coisa que não está no nosso dia a dia e poder mostrar mais. Legal demais. Olha aqui, tem pergunta para você, a Sandrinha da Serra, falou assim, diga aí, Denise, como você é como mãe? Você parece meio desligada, sei lá. Beijos, te adoro. E aí ela tá perguntando como é que é, você é como mãe. Quer dizer, e essa peça depois, ela mudou alguma coisa? Você percebeu, falou assim, nossa, tá faltando essa comunicação lá em casa. Ou não, você já era uma mãe... Olha, eu sempre falo assim, que quando eu quis ser mãe, eu não queria ser chata. Mas eu não sabia que as duas coisas vinham acopladas. Porque é aquilo que você falou, educar, você não pode se preocupar se está sendo chato ou não. Dá trabalho educar, né? Sim, e tem que ter tempo e presença, né? Eu ia contar uma historinha naquela hora que a gente estava falando sobre isso, que assim, é fácil você pegar o tênis no meio da sala e guardar. Você passar e pegar, você desistir de falar, olha o seu tênis no meio da sala, pega. É mais fácil você passar a guardar. O que é difícil é você fazer ele fazer, né? E fazer ele entender, e isso só se dá no dia a dia, dia a dia, dia a dia. É a continuidade. Essa percepção. E eu acho que às vezes é muito mais fácil. Chega cansada, trabalhou o dia todo,
né, dar realmente atenção aos filhos e cuidar da casa. E a conversa, né? É muito complicado, eu tenho uma amiga às que fala vezes. um negócio que ela fala assim, nossa, tá todo mundo muito ocupado. E é verdade, a gente ganhou aí com esse boom da informação, com a internet, com tudo, as pessoas se ocuparam além das 24 horas possíveis. Então, as pessoas estão sempre ocupadas. Na verdade, as pessoas estão sempre sem tempo. E se a gente não criar essa oportunidade e essa coisa... Eu tenho com os meus filhos uma coisa que eu tenho, graças a Deus... A idade dos seus filhos o quê? 11 e 13, da né? Vicky, que é a personagem que eu faço na peça, que ela é engraçada. Que é a mãe, né? É a mãe, que está quase numa TPM crônica, é uma personagem que é engraçada de tanto mau humor. Acentuado. Né? Ela é uma pessoa que ela é engraçada pelo absurdo de mau humor que ela tá. Ela já está de um jeito que ela não consegue conter as farpas que lhe saem da boca, sabe? Então, mas eu acho que eu espero, eu acho que eu estou longe disso na minha casa. Mas a peça, sem dúvida nenhuma, que faz a gente ver e me faz... O que foi, hein? Conta só pra gente um detalhezinho, alguma coisa assim, lá em casa esse negócio, deixa eu mudar com os meninos, teve? A partir da peça? Sim. Não, é assim, é claro que essa coisa de que você sem querer fala, tá, mas eu tenho, os meus filhos, a gente, não sei, eles falam muito assim pra mim, você não tá prestando atenção. Quando ele tá falando, o Pedro, então, meu mais novo, ele é um leitor absurdo, muito perspicaz de tom. Às vezes ele fala assim, você falou que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né, mamãe? Né? Então ele fala comigo assim, por que você tá falando assim? E aí você cai na real, né? Eu acho que quando você estabelece essa cumplicidade, que o seu filho pode falar assim, que nenhuma vez o Pedro falou pra mim, você tá falando comigo assim porque você tá nervosa, porque você tá estressada. Aí você... É verdade. É verdade. Então vamos começar, a gente faz muito uma brincadeirinha assim, vamos voltar, volta a cena, de novo. Não, agora sem bater a porta. Né? Então, essa coisa, agora, sem dúvida nenhuma, que temos grandes arranca-rabos, né? Somos uma família e temos as nossas bateções de porta. Que, claro, você fazendo a peça te fala, nossa, eu tô igualzinha a Vicky, né? E Deus me livre ficar igualzinha a Vicky. Um casal que foi ver a gente no teatro falou isso, que eles chegaram em casa, foram ver a peça, chegaram em casa e começaram a brigar por uma besteira. Ele falou, a gente tá igual a peça. E começaram a rir a partir disso. Ok, gente, daqui a pouco vamos ver um depoimento de mais.